Fala galera, sejam todos bem-vindos aí à nossa live, que era para ser uma live, agora está sendo um vídeo. Peço desculpas aí pelo ocorrido na live, que não era para ter acontecido isso, mas a conexão aqui está bela de uma porcaria, e aí eu tive que encerrar a live e estou fazendo esse vídeo imediatamente após o encerramento da live para continuar basicamente aí o que a gente estava falando durante a live. Porém, aí sem o empecilho dos travamentos. Eu vou responder a pergunta aqui do Pedro Henrique em relação ao engastamento das vigas nos pilares, né? Ele fez uma pergunta muito interessante. Quando eu devo considerar engastado, né? Quando eu posso saber que o pilar pode receber o engastamento de uma viga ou não, certo? Então, essa resposta aí a gente encontra nas disciplinas de teoria das estruturas, onde a gente vai fazer lá, estudar os pórticos hiperestáticos, né, em relação às suas inércias e calcular quanto de momento aquela seção consegue absorver em um sistema hiperestático. E é justamente o que nós vamos ver aqui nessa pequena aula, né? Não vai ser nada muito grande, é só para vocês entenderem o conceito. Eu acredito que muitos de vocês já tenham aí esse conceito gravado na cabeça, mas o que consiste essa questão? Eu até estava fazendo um desenho durante a live, que era esse desenho aqui. Eu ia fazer esse pórtico aqui, simplesmente para exemplificar. Eu não coloquei mais um pilar aqui, por quê? Porque eu teria um sistema adicional nessa questão aqui, né? E aí ficaria algo muito maior para entender o mesmo conceito. O que eu falo como sistema? É essa questão aqui dos momentos. Vejam só. Como eu tenho um sistema hiperestático, vai ser gerado aqui para mim dois momentos, né? Aqui o momento é zero, porque não restringe a rotação, mas aqui na mudança de direção, ou seja, na ligação do pilar com a viga, eu tenho um momento gerado aqui por essa viga, né? Que está recebendo essa carga aqui de 2 kN por metro. Mas como eu sei quanto de momento eu tenho aqui para esse trecho e quanto de momento eu tenho para esse trecho? Eles são iguais, né? Sempre quando a gente tem uma mudança de direção, a gente tem o mesmo momento, aqui na parte superior quanto no pilar. Eles têm que ser iguais. Mas qual é esse valor? E é isso que a gente tem que descobrir. Como que a gente faz isso? A gente faz isso através da matriz de rigidez. A matriz de rigidez a gente tem que encontrar de acordo com a seção de cada elemento. Nós temos a seção do pilar e nós temos a seção da viga. Então imagine, deixa eu desenhar aqui um pilarzinho, que seria mais ou menos assim. Ele tem, no nosso caso, 40, né? 0,40 por 0,19. Esse é o nosso pilar. Nesse caso aqui, ele estaria aqui embaixo, certo? E a nossa viga tem a mesma seção, né? Nesse caso aqui, vamos entender como a mesma seção. Deixa eu só rotacionar aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma cota aqui. Não fique muito grande. Essa cota aqui está excelente. Então eu tenho um pilar de 19 por 40, ou 20 por 40, que seja. E eu preciso encontrar a matriz de rigidez entre a relação do meu pilar com a minha viga. Mas eu posso ter, por exemplo, duas possibilidades, que é o que a gente vai analisar neste problema aqui. Vou colocar aqui em cima. Eu posso ter o pilar nesse sentido aqui, ó, ou eu posso ter também um pilar no mesmo sentido da minha viga, nesse caso aqui, que eu teria uma rigidez muito menor, concorda? Então imaginem que nesse caso aqui a viga está saindo aqui, ó, a viga estaria saindo aqui. Deixa eu fechar um grupo, várias notificações aí. Nesse caso aqui, eu estou
com a minha viga neste sentido aqui, né? E nesse caso aqui, a minha viga está saindo aqui desse sentido, certo? Então eu tenho uma rigidez muito menor neste pilar aqui, porque eu tenho a seção de 19, que é a minha menor seção, recebendo os momentos provenientes dessa viga. Então é isso que a gente tem que estudar. Para fazer isso, o que a gente aprende lá em teoria das estruturas? A gente aprende o seguinte, pessoal. Nós aprendemos, deixa eu copiar isso aqui mesmo, uma teoria chamada método das forças, certo? Também dá para ser feito aí pelo método dos deslocamentos, mas nesse caso aqui a gente vai fazer pelo método das forças. Seria basicamente o quê? Seria eu fazer uma inter-relação entre dois sistemas virtuais, digamos assim, para esses dois casos, né? Que seriam esses dois sistemas virtuais? Tem que copiar duas vezes, porque são dois sistemas, para gerar esse terceiro. Vou até colocar um sinalzinho de igual aqui, para indicar que isso aqui vai ser igual a isso aqui. Vai ficar igualzinho que vocês aprendem lá em aula, certo? Como é que funciona? Eu preciso fazer a composição de dois sistemas para gerar esse terceiro sistema aqui. O primeiro sistema seria o quê? Seria isso aqui, ó. Eu desconsiderar o momento que eu tenho na mudança de direção aqui nesse caso, né? Eu vou ter aqui apenas um momento positivo, né? Desconsiderando esse momento negativo. E a segunda hipótese aqui é em relação aos momentos, né? Exatamente esses momentos. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que gerar um momento aqui, neste caso também. Né? Eu vou gerar um momento para cá, né? Para fora, um momento para fora, um momento para dentro aqui do pilar. Como que ficaria isso? Eita, tá difícil. Então eu tenho um momento que eu vou colocar aqui como um momento unitário mesmo, tá? Para facilitar a nossa vida, logicamente. Mas eu tenho um momento que vai tender a fazer esse mesmo movimento aqui e um momento aqui também. E o que isso vai gerar de reação? Ele vai gerar justamente um momento unitário aqui, neste pilar e nesta viga aqui, que também terá um valor unitário, né? Será um valor igual para os dois casos aqui, certo? Então a soma desses dois vai dar igual a isso aqui, entendeu? Vou mudar isso aqui para um sinal de mais, né? Aqui é um sinal de mais. Ficou bem escrotinho esse sinal de mais, mas tá bom. Certo? Estou improvisando aqui no CAD. O ideal era fazer isso aqui num programinha de desenho mesmo, mas estou improvisando aqui no CAD. O de baixo aqui é basicamente a mesma coisa, né? Não vai mudar nada, simplesmente a inércia aí da seção que vai mudar. Certo? Então, este sistema mais esse sistema é igual a esse sistema. Certo? Como que a gente faz isso, pessoal? Nós temos que usar, né, nesse caso aqui, para facilitar logicamente, nós temos que usar essa tabelinha aqui, ó, a tabela de integrais do produto de duas funções. Por quê? Cada sisteminha desse daqui, pessoal, tem uma função, né, que é a função do próprio momento aqui. E a gente tem que fazer a integral dessas duas funções
né, a somatória das integrais dessas duas funções, certo? Então, para a gente fazer essa somatória das integrais, né, a gente teria que fazer a integral e depois fazer a somatória. No nosso caso aqui, para facilitar a vida, o que nós temos à disposição? É essa tabelinha que já faz a integral de acordo com os tipos, né, de diagramas que nós temos, né? Então, nós temos aqui, no nosso caso, o diagrama de momento fletor e o diagrama de... os dois diagramas de momento fletor, nesse caso, né? Diagrama com os dois momentos aqui, e esse diagrama da viga como se ela fosse biapoiada, certo? Então, como que faria essa questão aí? Nós vamos pegar essa tabelinha e fazer o seguinte, fazer um sisteminha que eu vou fazer aqui no Mathcad para vocês. Vou colocar primeiramente aqui os dados da seção, vou colocar em texto os dados da seção. Que vai ser a inércia, né? Que no nosso caso nós temos duas inércias diferentes, que são, vou colocar aqui como 20, lá está 19, mas eu vou colocar como 20, 20 por 40, vai ser BH ao cubo, né? BH ao cubo sobre 12. É assim que se faz, né, o cálculo da inércia, BH ao cubo sobre 12. A gente já até viu lá no nosso curso. E nós temos uma segunda inércia, que eu vou chamar aqui de I', que é 20, que é 40, né? 40 vezes 20 ao cubo sobre 12, que é invertida, né? Então, essa é a inércia do pilar com a menor seção, recebendo lá o momento da viga. Então, essas duas inércias. E também precisamos do módulo de elasticidade do concreto. Eu vou pegar nesse caso aqui o módulo secante, né, do concreto, que é 5.600 nesse caso, tá? No nosso curso lá a gente utilizou 560 para fazer uma conversão direta de MPa para quilonewton por centímetro quadrado. Nesse caso aqui nós queremos trabalhar em MPa, certo? E aí eu tenho o módulo secante do concreto. Com essas duas informações eu tenho a composição do EI lá, né? 1 sobre EI para fazer a matriz de rigidez. E aí nós vamos entrar naquele sisteminha que eu falei para vocês. O sisteminha é justamente a matriz de rigidez, esse símbolo aqui a gente usa para matriz de rigidez, que é a soma daqueles dois sistemas. Eu tenho que fazer a soma dos dois primeiros sistemas, né? Que é basicamente isso daqui, ó. Vamos abrir. Eu tenho que fazer a soma desse sistema com ele mesmo, depois desse sistema com esse sistema, certo? Não sei se deu para entender. Então eu vou chamar isso aqui de 1, né, de problema 1, e esse de problema 0, por exemplo, que é o que a gente vê lá nas aulas de teoria das estruturas, certo? Então esse aqui vai ser o problema 1, esse aqui é o problema 0. Vamos abrir aqui o Mathcad de novo. Então, vou fazer a matriz de rigidez para o problema 1 com ele mesmo. Então, será a matriz de rigidez. Vou abrir aqui a nossa tabelinha. Então, eu vou fazer primeiro para o pilarzinho, né? O pilarzinho, nesse caso aqui, nós temos um momento com essa carinha aqui, ó, né? Um triângulo. Se eu pegar aqui, ó, tem um triângulo aqui e um triângulo aqui. Vou pegar esta funçãozinha aqui, ó. L vezes 1/3 vezes F vezes G, né? F, neste caso aqui, é a altura desse diagrama, né? A intensidade desse diagrama, que nós falamos que vai ser 1. E aqui também, a intensidade do diagrama, como é ele mesmo, também vai ser 1, certo? Vamos lá. Vamos abrir aqui, então,
vai ficar 3 vezes, porque o comprimento desse nosso pilarzinho aqui é 3. Não sei se eu coloquei para vocês lá, ele está com 3 metros aqui nesse caso. Então é 3 vezes 1/3 vezes 1 vezes 1. Por quê? Porque aqui nós temos o valor de 1. Deixa eu até colocar aqui já, que aqui é um valor de 1, para a gente não esquecer mais para frente. Então aqui tem um valor de 1. É um valor unitário, simplesmente para a gente lembrar aí. Então, se é um valor de 1 aqui, vai ser 3, que é o comprimento na altura do nosso pilar, vezes 1/3, vezes 1, vezes 1, que é exatamente essa formulinha aqui, ó. Peguei o triângulo e fiz a inter-relação entre eles. Vou dar um sinal de igual, e aí eu tenho o valor de 1. Só que isso eu tenho que multiplicar aqui justamente pelo módulo de elasticidade e a inércia da seção. Então é 1 dividido por EI, certo? E vezes I. E aí eu tenho esse valor aqui. Só que eu também tenho que somar a interseção da minha viga, né? Então eu tenho o sistema pilar e viga, que é justamente o que a gente quer calcular. Como que é o sistema pilar e viga? Eu fiz o do pilar aqui, que é esse primeiro trecho, e agora eu vou fazer o da viga, que é esse trecho maior aqui. A formulinha é a mesma, porque eu tenho também um triângulo aqui como momento, né? Então, se eu tenho um triângulo, a formulinha vai ser a mesma, porque é ele mais ele mesmo, certo? Ele vezes ele mesmo, nesse caso aí do sisteminha. Então, o que eu tenho que fazer? Vou fazer a mesma coisa, só vou substituir o 3 por 6, porque o comprimento da minha viga aqui é 6 metros. Vejam só, 6 metros. Então, 6 vezes 1/3 vezes 1 vezes 1, porque também é unitário ali a minha altura do diagrama, certo? E aqui também vezes 1 sobre EI. E aí eu tenho esse resultado minúsculo aqui. Ele está bem pequenininho por conta dos módulos de elasticidade e do momento de inércia, tá? Porque eles são muito grandes e vai dividir esse número aqui, então vai ficar muito pequenininho. Mas isso aqui é a nossa matriz de rigidez para o primeiro sistema. Então eu vou fazer a matriz de rigidez para o primeiro e o segundo sistema, né? O problema 1 e o problema 0. Eu vou chamar aqui de 1, 0. Né? Então, problema 1, 0, né? A matriz de rigidez 1, 0, que vai fazer com que haja inter-relação entre esses dois diagramas aqui. Né? Esse primeiro diagrama e esse. Vou chamar esse aqui de primeiro e esse de segundo, esse primeiro diagrama e esse segundo diagrama. Para então gerar esse diagrama aqui. Certo? Então, como é que fica? Neste caso aqui, eu não tenho um valor aqui para somar. Então, para somar não, para multiplicar. Então, se eu vou fazer uma multiplicação entre os dois sistemas, né, aqui é 0, independente do valor que seja aqui, vai dar 0. Né? Qualquer número vezes 0 é 0. Então, eu tenho aqui uma matriz de rigidez para aquele pilar igual a 0. Nesse caso, tá? Não vai ser 0, porque nesse caso aqui não tenho um momento nesse pilar. Mas a matriz de rigidez da inter-relação entre o momento da viga biapoiada e desse momento unitário aqui na mudança de direção. Então eu vou pegar aqui a formulinha da equação de segundo grau e vou descer aqui para o triângulo, vejam só. Também é 1/3, né?
é L vezes 1/3 vezes FG. Então, é exatamente a mesma formulinha que a gente já vinha usando. Então, é 6 vezes 1/3 vezes FG. Só que nesse caso, o que acontece? O meu G, ou o meu F, nesse caso aqui o meu F, ele tem um valor diferente, né? Por quê? Porque eu tenho um carregamento aqui de 2 kN. Quanto é o meu momento aqui? É QL² sobre 8, certo? Porque é uma viga biapoiada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui rapidinho, QL² sobre 8. O Q é 2 vezes L, que é 6 ao quadrado, sobre 8. Eu tenho um valor de 9 kN/m. Então, eu vou ter que multiplicar aqui por 9 vezes 1. Né? Por quê? Vamos ver aqui na nossa tabelinha. O momento máximo aqui da nossa equação de segundo grau, né? Do momento de segundo grau, essa parábola aqui é 9, porque a gente acabou de calcular lá. E no outro caso, como é um momento unitário, vai ser 1. Né? Então, o nosso F aqui é 9 e o nosso G é 1, que é justamente o que a gente fez aqui, para compor a nossa matriz de rigidez. E aí eu vou multiplicar de novo por 1 dividido por EI. E aí eu tenho a matriz de rigidez do segundo sistema para com o primeiro sistema. Eu sei que é complicado, né, estar falando dessa forma, mas o que acontece? Isso aqui vocês têm que aprender em teoria das estruturas. Estou simplesmente explicando para vocês como que é o processo, né? Para que vocês entendam como é que faz essa questão aí de quando considerar e quanto considerar essa rigidez do pilar com a viga. Feito isso daqui, pessoal, eu encontrei a matriz de rigidez do primeiro caso, do segundo caso, eu vou encontrar exatamente o x da questão, que inclusive eu vou chamar de x aqui, x1, vai. O que é o x da questão? Qual é o valor desses momentos aqui, ó? Certo? Qual é o valor desses momentos? Encontrando o valor desses momentos, eu já encontro todos os outros momentos. O momento máximo aqui, que vai ser traçando uma reta aqui, a diferença entre o momento negativo e o momento positivo máximo, que é de 9 aqui, né, no caso da viga biapoiada. Inclusive, eu vou fazer no F2 também, é até interessante, né, fazer no F2 para que vocês possam ver exatamente o que a gente está fazendo. Qual que é o x da questão? É eu pegar o sistema 1,0 dividido pelo sistema 1,1, certo? Neste caso aqui, que vai dar isso. Por quê? O sistema 1,0 ele é igual ao x da questão vezes o sistema 1,1, que é o sistema virtual. Então vamos lá. Vamos fazer o sistema 1,0. Para quem não viu isso deve estar muito confuso, mas para quem já viu não deve estar tão confuso assim. E para quem já esqueceu também, né? Sistema 1,0 dividido por sistema 1,1 é igual a 6 kN/m. Certo? Vamos fazer isso agora no F2. Não sei se eu tenho um F2 instalado aqui. Vou ter que abrir no HD, eu acho. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Softwares F2. Vou abrir aqui o F2. E vamos ver como é que é essa questão aí. Ligar o grid.
Então eu tenho um pilar de 1, 2, 3 e uma viga de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer aqui também do lado uma viga sozinha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que vai ser engastada e uma viga aqui que vai ser... Não, só para fazer essas duas mesmo. Por que eu vou fazer isso? Vocês já vão entender. Vou colocar aqui as vinculações, fixo, fixo. E aqui eu vou fazer um engastamento e aqui fixo também. Para simular se essa viga fosse engastada, para vocês verem como é diferente, bem diferente os resultados. Vou criar aqui um material novo chamado Conc, vai ser o concreto isotrópico. Eu vou colocar um módulo de elasticidade aqui igual a gente fez lá, ó. Deu, aqui está em decimal, deixa eu passar aqui. Deu 30.672. 30.672 é o nosso módulo secante. Vou deixar aqui esses outros valores como estão aqui mesmo. E vamos lá. Vamos colocar aqui a nossa seção. Vou fazer aqui duas seções, 20 por 40 e 40 por 20. Vai ser retangular. Então vai ser 40 por 20, né? 400 milímetros por 200 milímetros. E vou, neste momento, eu vou aplicar para todos. Mas eu vou criar um outro aqui, também vai ser retângulo, que é 40 por 20. Que vai ser invertido, 200, 400. Eu vou deixar aqui em off por enquanto. Mas vejam só, eu já apliquei aqui o material para ambos, né? Vou aplicar isso aqui também. Já apliquei o concreto e o material para todos. Vou colocar agora somente o carregamento, que é de 2 kN, negativos, logicamente. Beleza. Então aí eu tenho no F-Tool exatamente o que a gente fez aqui no MatCAD, certo? Então, quando eu gerar aqui, o que tem que acontecer? Os momentos negativos aqui tem que ser igual a 6, se eu preencher a inércia correta, né? Se eu não invertir a inércia. Então vamos ver. Eu tenho que salvar aqui, salvar com qualquer nome. Ó, deu 6 aqui, certo? Então, sabendo que é 6, o que a gente pode fazer? Vamos fazer uma simulação agora invertendo essa seção aqui. Vamos inverter essa seção que está com a seção D igual a 400, vamos inverter para D igual a 20. Vamos pegar aqui. Isso quer dizer o quê? Que a gente fez correto aqui. Nós chegamos no mesmo valor que o F-Tool chegou. Né? Mas isso é fácil. Eu quero ver a gente chegar quando as inércias são diferentes. Nesse caso aqui a inércia é igual, então qualquer valor que eu jogar aqui vai ser igual. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou trocar aqui a seção para uma seção invertida. Vou aplicar lá para aquele membro. E antes de eu gerar aqui, eu vou mudar lá também. Né? Vou mudar aqui do pilar. Ó. Em vez de ser EI, vai ser EI'. Vejam só, mudou aqui, ficou igual a 3. Né? Então, se eu mudar lá também no F-Tool, vamos ver quanto vai dar. Aí, deu 3. Certo? Então, quer dizer, quanto menor a rigidez do pilar, menor vai ser a carga que ele vai conseguir suportar aqui, né? Carga de momento nesse caso. Vejam só o engastamento perfeito aqui, ó. Ele dá um engastamento de 9, certo? Quanto eu precisaria, qual a inércia desse pilar eu precisaria, né, a seção desse pilar, para que eu chegasse próximo da inércia
do engastamento perfeito, que é de 9. Vamos fazer um teste aqui no F-Tool. Ó, vamos aumentar essa seção aqui, que tá já, vamos aumentar essa aqui mesmo. Vamos mudar aqui para 20 também, mas eu vou aumentar esse D aqui para um número muito grande, por exemplo, 1000. 1000 não, vamos aumentar para 100, que seria 1 metro. Ó, 8,72, não chegou a 9. Vamos aumentar aqui para 300, que seria 3 metros. 8,98. Vamos aumentar para 1000, que seria 10 metros. Aí deu 9, né? Então, para dar um engastamento perfeito, eu preciso ter um pilar de 10 metros de seção. Vamos aumentar aqui, vou colocar 500 para ver se chega perto. Ó, 500 ainda fica no 8,99. Então, eu tenho que aumentar muito a seção para que eu consiga ter um engastamento perfeito, né? Um engastamento perfeito é muito difícil acontecer numa obra convencional. Certo? A não ser que eu tenha um pilar parede, esse pilar parede tem uma inércia muito grande para receber esse engastamento perfeito. No nosso caso lá, a gente tem um exemplo que a gente considerou como engastamento perfeito, que é uma viguinha lá que morre no pilar parede. Mas nem aquele pilar parede teria o engastamento perfeito, mas como a carga da viguinha é baixinha, não tem problema, né? Então, se a gente mudar, vamos mudar aqui também para aquele valor lá de 500. Aqui, né? 500. Não, seria aqui em cima mesmo, 500. E aqui 200. Ó, 7,1. Ele tá certo? Não. Eu inverti aqui. 500 e 200. Não, eu inverti tudo. Vou invertir tudo, mas é para dar basicamente isso aqui. É para dar igual o que a gente faz aqui, tá? Logicamente. E é 500 milímetros, né? Então aqui é 5.000 milímetros, aqui é 200. Aí, ó. Tá dando 9 porque ele já está arredondando aqui nesse caso, né? Deu 8,99. Ele já arredondou lá, né? Mas se eu colocasse, por exemplo, o valor que a gente tinha colocado antes, 300, ó, 8,9. 8,9, colocar 300 aqui, ó, 8,98. Então, vai chegar um momento aqui que, independente do que eu vá colocar, ele vai ser o momento máximo, né? Que é o de 9. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 50.000, qualquer número aqui, ele vai dar 9. Por quê? Porque é o momento máximo que aquele sistema consegue suportar, por conta aí da sua matriz de rigidez, certo? Então, é assim que funciona, para a gente encontrar quanto eu consigo passar para o pilar. Logicamente, que aqui nós estamos considerando apenas a seção de concreto, nós não estamos considerando a seção de aço, que também contribui para essa questão aí. Mas, nessa questão de fazer análise estática, em geral a gente não utiliza a seção de aço, somente para dimensionar mesmo o pilar com o momento que a gente vai encontrar aqui, certo? Então ficou até um vídeo bem longo, ficou aí com 34 minutos, mas eu acho que foi bem interessante, né, para a gente conseguir entender essa questão aí da matriz de rigidez, como que eu faço para encontrar o valor que vai ser distribuído para os pilares. Eu sei que pode ter ficado um pouquinho confuso para quem não viu esse conteúdo ainda, mas seria basicamente isso daí. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. E peço desculpas mais uma vez aí pelo inconveniente da live. E aguardo vocês aí numa próxima oportunidade, né? Na próxima live aí, que se Deus quiser vai dar certo. Eu agradeço mais uma vez e até lá. Valeu, pessoal!